passagem que vou pregar nessa noite, 2 Crônicas 33. No Antigo Testamento, 2 Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 33. Vamos falar, irmãos, nessa noite um pouquinho da vida de Manassés, o rei mais perverso que já pisou a terra de Judá. Então, com isso, nós vamos ver aqui, irmãos, um encontro entre um pecador profano e a graça de Deus. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre a maravilhosa graça de Deus, restaurando o pecador. Foi o que Deus fez conosco, não foi? Aleluia. Então, nosso encontro amanhã aqui às 19 horas. Orar até que fogo desça do céu. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. É para encher. E Deus vai encher, irmãos. Amém? Então vamos ler 2 Crônicas 33. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altar a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale de Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes, era feiticeiro e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Também pôs imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, que Deus havia dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei e os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Até aqui, meus irmãos. Graças te damos, Pai, pela tua palavra. Dá-nos compreensão, sabedoria, revelação. Fala aos teus filhos, ilumina e traz renovo e graça, Pai. Nós oramos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém? E amém. Podem sentar e prestem atenção nesta palavra. Meus irmãos, vocês acompanharam o texto que lemos, né? Veja a vida desse homem. Veja como ele viveu errado. Uma vida profana, uma vida promíscua, uma vida abominável. Sabe o que é abominável? É aquela coisa que dá náusea. Manassés, ele foi um tirano. Ele provocou a ira de Deus, ele profanou o santuário de Deus, ele se transformou num feiticeiro. Olha só, irmãos. Ele consultava os astros, astrologia, necromancia, consultava os céus, exército do céu, o sol, a lua, as estrelas. O que é isso? Astrologia, misticismo, tudo que o Senhor proibiu a Israel. Esse homem, quando ele ascende ao trono, ele pratica essas barbáries.
ele leva toda a nação de Judá ao erro, a adorarem Baal. Baal era uma divindade, irmãos, dos cananeus, que prometia chuva, bênção, prosperidade, vida fértil. E ele não só levantou ídolo e imagem, como se prostrou diante dele. Ele não apenas fabricou, ele se prostrou diante dos ídolos. Que mais? Edificou altares aonde? Na casa de Deus. Altares aos deuses pagãos. Isso não era uma afronta ao próprio Deus? Dentro do santuário, pastor Temo, dentro do lugar sagrado, consagrado por Davi e Salomão, Deus disse: construirei uma casa em Jerusalém e colocarei o meu nome para sempre. Lá estará o meu nome, é o meu santuário, dedicado à minha adoração, adoração a mim. Eu sou o único Deus. Manassés fez isso. O que mais que ele fez? Irmãos, ele queimou os seus filhos em sacrifício a Moloque, um deus cananeu, no vale de Rinom. Era um vale que tinha um altar consagrado a Moloque, um deus dos amonitas. Eu quero ler com vocês aqui esse mesmo registro aqui de 2 Crônicas 33, está em 2 Reis 21. E aqui a gente tem mais umas coisinhas para ver que o cronista deixou de escrever, e nós vamos ver aqui, irmãos. Como eu estou falando de Moloque, 2 Reis 23, depois que Josias, o seu filho, assumiu o trono, ele trouxe uma reforma para Jerusalém, ele fez uma limpeza. Então, ele diz o que ele destruiu. No capítulo 23 de 2 Reis, no verso 10, diz assim, falando ainda acerca de Manassés, o seu pai. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém queimasse seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque, que era um deus dos cananeus. Então, quando Josias assumiu o trono, que é o pai dele, trouxe uma reforma, limpou tudo, destruiu tudo aqueles altares. Mas eu estou lendo aqui, irmãos, para vocês entenderem, que este lugar que ele falou de Rinom era um altar erigido a uma divindade chamada Moloque, que era um altar que era dedicado somente a sacrifício de crianças. Imagina isso, eles faziam isso. Tamanha cegueira. Imagina o que o homem pode fazer sem Deus, irmãos. O próprio filho, eles queimavam. Segundo a história, os historiadores, esse altar de Moloque era um boi grande, vasto, de bronze. De bronze. E eles colocavam as crianças dentro daquele boi e colocavam fogo embaixo. Imagina, não só queimavam, como fritava. Imagina aquele boi de metal recebendo fogo. E a criança ali, em sacrifício a esse Deus chamado Moloque, o Deus da virtude, o Deus da prosperidade, o Deus das chuvas, entendeu? Era assim que eles viam essas divindades. Tudo, irmãos, fruto de cegueira espiritual e ignorância, pensando que Moloque ou Baal era o Deus que ia abençoar suas vidas. Como muitos têm por aí, né? Seguindo, infelizmente, a falsos deuses, como o espiritismo, cartomancia, a mediunidade através do espírita kardecista. As pessoas seguem a esses espíritos enganadores, que vêm muitas vezes em nome de Deus. Né? Nós somos da luz, o espiritismo faz isso, nós somos do bem, nós vamos abrir as portas, né? Vamos fazer uma sessão de descarrego, não é? Vamos banhar você com a água ungida, tá? Então as pessoas, por falta de conhecimento, elas se perdem e adoram esses deuses que o próprio apóstolo Paulo fala, né? Que não são deuses coisa nenhuma.
1 Coríntios 11 diz que atrás da imagem de escultura se esconde um demônio. Não é a ídolos que eles estão adorando, são demônios. Ou seja, espíritos enganadores que estão por trás de toda a imagem de escultura. Espírito do engano. E veja só, ainda está com a sua Bíblia aberta no 2 Reis 21. Diz assim, irmãos, só para nós completar, depois vamos voltar lá. 2 Reis 21, a partir do verso 16, fala das atrocidades que esse rei fez. E ele diz assim, além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de uma a outra extremidade, fora o seu pecado com que fez pecar Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Veja só, um grande banho de sangue, derramamento de sangue, ele promoveu. Os historiadores dizem, irmãos, não está na Escritura, mas os grandes estudiosos dizem que o profeta Isaías foi sacrificado nos dias de Manassés. Ele foi cerrado ao meio. A história diz que foi colocado Isaías dentro de um tronco, dentro de uma árvore, e eles cerraram ao meio. O profeta Isaías. Dizem os historiadores que foi nos dias do rei Manassés. Porque ele fazia tudo, irmãos, com que propósito? Voltamos aqui ao 33. Toda esta maldade, parece até uma brincadeira, né? Por que ele fazia isso? Vamos voltar ao 33:6, vamos ler aqui. Novamente o que a gente já leu. Diz assim, e queimou os seus filhos como oferta no vale de Rinom, e adivinhava pelas nuvens, e era agoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Esse era o propósito. Ele fazia isso de sã consciência, todas essas abominações, esses erros todos, para provocar o Senhor a ira. Por isso ele fazia isso, sem o mínimo temor de Deus, sem a consciência de que Deus poderia esmagá-lo, destruí-lo, por pura dureza e rebeldia de coração. Ele tinha um propósito. Qual era o propósito? Provocar a ira de Deus, afrontando ele, adorando deuses estranhos, consultando os adivinhos, cartomantes, entendeu? Consultando os astros, o sol, a lua, as estrelas, espiritismo, bruxaria, tudo isso ele fez. Que mais? Encheu a casa de Deus, profanou o santuário, o lugar sagrado, lugar consagrado a Deus, colocou ídolos, levantou imagens de escultura dentro da casa de Deus, a qual Deus havia proibido. E a Bíblia encerra dizendo que ele fez, irmãos, pior que as nações pagãs. Tudo isso este homem fez. Eu pergunto para vocês, irmãos, será que este homem aqui vai passar no tribunal de Deus? Será que Deus vai poupar ele? Será que Deus não vai pesar a mão, não vai destruir ele? Vai ou não? É o que nós vamos ver a partir de agora. Agora nós vamos ler o capítulo 10, o verso 10, quer dizer. Vamos narrar aqui o cativeiro de Manassés. Por conta disso, ele foi levado cativo para a Babilônia. Mas é interessante o que aconteceu aqui, irmãos. Eu fiz questão de mostrar toda essa descrição, né? Essa biografia maligna e perversa desse rei, para vocês entenderem o tamanho da graça e do amor de Deus. Então no verso 10 diz assim, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhes deram ouvido. Então antes de trazer o juízo, antes de pesar a mão, antes de castigar, o que Deus fez? Deus falou com eles. Não é meio parecido com nós, irmão? Deus não fala com a gente, não nos avisa, não faz isso, porque se fizer, vai ter problema, não é? E nós como Manassés caímos muitas das vezes, mas Deus é tão misericordioso, né?
que nos levanta novamente. Então, Deus falou e eles não deram ouvidos. Não deram ouvidos à palavra de Deus. Olha só, irmãos, o que faz sentido. A única coisa que interessa, a única coisa que tem valor nessa terra, preste atenção, olhem para cá. A única coisa que faz sentido, que tem valor nessa terra, é a palavra de Deus. Não tem outra coisa. Não tem outro ser. Se nós temos que ouvir alguma coisa, é a palavra de Deus, o conselho de Deus, o que Deus está falando. Se nós desprezarmos a voz de Deus, a palavra de Deus, vai acontecer isso aqui, que aconteceu com Manassés. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, e amarraram seus pés com cadeias, e levaram para a Babilônia. Deus entregou. Pensa que é brincadeira, irmãos? Brincar com Deus? Deixar de ouvir Deus? Não dá nada? Nada, não vai dar nada? Deus não vai vir atrás? Deus não vai atrás? Deus não vai cobrar? Servo de Deus, nós somos servos de Deus, irmãos. E não tem filho de Deus que não seja disciplinado por Ele. Deus ama a disciplina, Ele não corrige o filho dos outros. Deus só corrige os seus filhos. Amém? Então a correção, a disciplina de Deus é a maior prova do amor dele. Então, Deus mandou os príncipes da Síria e prenderam Manassés com ganchos. Amém? Aonde que eles colocaram esses ganchos? Diz os historiadores que foi no nariz dele. Vocês já viram aquelas vacas? Colocam aquela, como é que é uma formiga, né? Isso, formiga no nariz aqui, ó. Foi assim que Manassés foi levado para a Babilônia. Amarrado em cadeias, correntes pesadas, com ferro, assim, sabe? Bem forradinho com esponja para não machucar o pé dele. Uma vírgula. Ferro com fio para cortar os pés mesmo. Pensa que o inimigo dá moleza? Levaram Manassés preso para a Babilônia. Consequência do quê? Da rebeldia, de um coração duro. Entendeu, meus irmãos? Aí o que aconteceu? No verso 12, ele, angustiado, suplicou fervorosamente ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Senhor, Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável com ele, e lhe atendeu a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Aleluia! Louvado seja Deus. Fique calmo, nem tudo está perdido. Se nós olharmos para Manassés, né, irmãos, o que a gente diria? Qual a sentença que nós daríamos a ele? Digno de morte. Senhor vai destruir, o Senhor vai punir, o Senhor não vai poupar. Mas aqui é destacada duas coisas: a importância do genuíno, do verdadeiro arrependimento e a bondade e a graça de Deus. Duas coisas nós encontramos aqui, irmãos. O verdadeiro e genuíno arrependimento. A Bíblia diz que ele ficou angustiado, triste. Que mais? E ele se humilhou diante de Deus. Um homem que aos olhos humanos não merecia perdão. Vocês não conhecem gente assim? Uma vez eu estava conversando com um cidadão e estavam falando desses pesados, sabe? Esses profanos, estrupador, sabe? Que abusam de crianças. E ele dizendo assim, esse camarada não merece o perdão de Deus. Isso tem que apodrecer no inferno. Tem pessoas assim, que não perdoam. Mas Deus é diferente. Deus é diferente. Aonde ele encontra um coração verdadeiramente arrependido, ele estende a sua mão. Ele perdoa. Só existem 3 tipos de perdão
Ou seja, 3 tipos de pecado que Deus não perdoa. Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? O não perdoar. Jesus disse, se vocês não perdoarem, o Pai também não perdoa. Entendeu? Ou a apostasia. Entendeu? Apostatar, retroceder na fé. Esses 3 pecados não têm perdão. Mas não importa, irmãos, o que nós fizemos. O que importa é o que nós fazemos depois. Então, olhando para a vida escura e sombria de Manassés, todos nós vamos dizer, este homem foi no inferno, esse homem está no inferno, esse homem Deus puniu ele, Deus destruiu a vida dele. Mas continuando lendo o texto, nós vemos que ele se arrependeu amargamente e buscou o Senhor com fervor. Então aqui a gente vê a complexidade desta mensagem. Como pode um Deus que é justo, não é? Que não inocenta o culpado, mas tem uma coisa, irmãos, que aplaca a ira de Deus, que é o arrependimento. A salvação, irmãos, ela não existe sem o arrependimento. O homem, para ser salvo, ele pode ser o pior que for, um Manassés, um Saulo de Tarso, o que for, se ele se arrepende e se curva diante de Deus, e confessa os seus pecados, e chora, e se humilha, Deus o pega pela mão, banha ele com graça, lava e purifica no sangue do seu Filho, e dá a ele uma nova identidade, dá a ele uma nova vida. Isso é as Escrituras, esta é a palavra de Deus, irmãos. Deus não rejeita um coração contrito, aquebrantado, um coração arrependido. Amém? Deus poupou ele, Deus restaurou a vida dele. Veja a importância do arrependimento genuíno, verdadeiro. Aquele arrependimento, irmãos, que traz tristeza. Esse é o verdadeiro arrependimento. A Bíblia diz que ele se angustiou, ele ficou triste. E em 2 Coríntios 7,10, diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Esse é um sinal do verdadeiro e genuíno arrependimento. Ele traz uma tristeza, uma angústia, como tipo aquela do filho pródigo. Pequei, Senhor, pequei contra o céu, eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu não mereço nada, eu sou um profano, eu sou indigno, trata-me como um dos teus empregados, recebe-me como um empregado, eu pequei. Ou seja, a pessoa reconhece o seu erro, a sua imundícia, e ela vem pedindo perdão. E a Bíblia diz que Deus pegou o filho pródigo e disse: filho, tu continua sendo filho, o meu amor por ti não diminuiu, tu não deixou de ser filho, eu tenho aqui roupa para ti, uma roupa nova, eu tenho sandália, o bezerro já está cevado, vamos dar uma festa, aleluia. Esse é o amor de Deus para com os seus filhos, irmãos. O Deus da restauração, o Deus que perdoa pecado. Nós temos que acreditar no perdão de Deus para a restauração das nossas vidas. Manassés, aos olhos humanos, não tinha recuperação, não tinha como investir em sua vida, mas Deus é amor, Deus é misericórdia. Ele suplicou com fervor, ele se humilhou perante Deus, e mais uma vez a Bíblia diz que ele fez uma oração, e Deus se tornou favorável, estendeu a sua mão, ouviu a sua súplica e restaurou a sua vida. Esse é o poder da graça de Deus, meus irmãos. Amém? E talvez você diga: mas eu não peco tanto assim, eu não sou nem parecido com Manassés. Então tem solução, tá vendo? O amor de Deus é maior que os nossos pecados. O amor de Deus é maior que tudo. O que Deus quer, irmãos, é um coração sincero, verdadeiro, que se arrependa de verdade. E esse arrependimento, irmãos, é evidenciado na vida desse homem. Por quê? Porque o arrependimento verdadeiro, ele é manifestado pelos frutos. Pelos frutos. Pela nova atitude que essa pessoa vai ter. Vamos continuar aqui? No verso 14 diz assim: depois disso,
Depois que Deus restaurou ele, ele se sentiu perdoado. Depois disso, depois de ser perdoado, recebeu paz no coração, um novo coração, o perdão de Deus, a graça de Deus. Ele faz o quê? Ele manifesta a nova vida. O novo coração é evidenciado pelas suas atitudes. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale e a entrada da porta do peixe, abrangente Ofel, e o levantou muito alto, também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Veja que aqui já começou uma mudança na vida dele. Depois que ele foi perdoado, ele começa agora a fazer o quê? Levantar muros. Ou seja, a cidade é um referencial da vida dele. Não tinha muro. Era um lugar de acesso a qualquer coisa. Agora não. É como a nossa vida, irmão, sem Deus. Nós abrimos nosso coração, nossa vida para qualquer coisa. Todo mundo entra, todo mundo tem acesso, todo mundo é amigo. Mas depois que a gente se converte, que a gente é visitado pela santidade de Deus, que a gente é coroado com a graça e tem o perdão e a misericórdia de Deus, a gente começa a fechar o cerco. A gente começa a proteger a nossa vida. E é isso que ele está fazendo. Ele começa a levantar muros, proteção na sua cidade. Agora ele começa a ver as coisas com outros olhos. Ele levanta militares e cerca a cidade. E aí vem a restauração espiritual no verso 15. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, e os ídolos, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Está vendo? Houve uma mudança na vida dele. Uma mudança visível, todo mundo viu. Porque a mudança, irmãos, na vida do crente, ela é visível. Todo mundo vê. Quando essa pessoa tem um encontro com Deus, quando ela é transformada e perdoada, ele tirou tudo aquilo que ele mesmo colocou. Vocês entendem, irmãos? Quando a pessoa tem um encontro com Deus e ele é salvo, ele limpa tudo, ele tira tudo fora, tudo que é abominável, tudo que é estranho, tudo que não está de acordo com a vontade de Deus. Costumes, gostos, música, seja o que for, que não está alinhado com a vontade de Deus, que não vai trazer edificação para a sua alma, que não vai edificar a sua vida, ele começa a tirar para fora. E começa a colocar para dentro aquilo que é santo. O louvor, a adoração, estudo bíblico. Ele começa a encher o templo, o coração dele, daquilo que é puro, daquilo que é santo. E o que é imundo, ele tira para fora. Aquilo que levava ele para longe, aquilo que fazia ele pecar, ele joga para fora. Ele joga para fora. Por quê? Porque ele teve um encontro com Deus. Ele foi perdoado por Deus. Esta é a evidência do verdadeiro e genuíno arrependimento. A salvação, ela é evidenciada pelos frutos. Não foi o que Jesus disse? Pelos frutos os conhecereis. Se conhece um crente pela roupa, pelo chapéu, pela gravata, pelos frutos. E fruto, irmãos, é algo que dá escondido ou todo mundo vê? Fruto numa laranjeira. Todo mundo vê. Entendeu? Então não tem como esconder. Se o homem é mau, todo mundo vê. Se o homem é bom, se converteu, todo mundo vê. O homem é misericordioso, perdoador, uma pessoa boa, todo mundo vê. Porque não tem como esconder o fruto. O fruto digno de arrependimento. Não tem como esconder uma nova criatura, um homem generoso, perdoador, benigno, que tem visão de Deus, que tem amor ao próximo, que quer abençoar os seus vizinhos, que ama a família, que abraça os filhos, todo mundo vê. Por quê? Porque é fruto do Espírito, fruto do novo nascimento, todo mundo vê, assim como o homem mau, o mau pagador, aquele que espanca a esposa, todo mundo vê. Porque são frutos. Nós somos comparados a árvores, e pelos seus frutos os conhecereis. Veja aqui a evidência, a transformação. Agora ele tem uma outra visão. O que ele
destruiu, o que ele contaminou, agora ele está restaurando. Agora ele pensa diferente, agora ele está construindo um muro, agora ele quer guardar a casa, ele quer guardar a cidade, agora ele quer proteção para aquilo que ele ganhou de Deus. E é isso que temos que fazer, irmãos. O que Deus te deu, crente, é muito precioso. O que Deus derramou sobre a sua vida é muito grande. Vale mais que o ouro, vale mais que a prata. Guarde, levante muros, proteja aquilo que Deus te deu. A graça, a fé, o perdão, a misericórdia. Não deixe escapar. Segure aquilo que é precioso, aquilo que tem valor. E jogue para fora tudo que não presta. Coloque dentro da sua casa aquilo que é agradável aos olhos de Deus. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Limpar as nossas casas. Encher as nossas casas daquilo que exalta a Deus. Amém? Amar os nossos filhos, colocar no colo, ensinar a palavra de Deus. É isso que Deus quer para a sua igreja. A Bíblia diz que ele se arrependeu e Deus restaurou a sua vida. E ele começou a edificar em vez de destruir. Ele começou a proteger e guardar. Ele tirou do templo, ele purificou o templo, colocou tudo fora. Tudo que ele tinha levantado de imoral, de indecente, de profano na sua vida, ele começou a botar para fora. Por quê? Porque ele teve um encontro com Deus. Ele foi perdoado. Ele sentiu o perdão dentro de si. A sua alma foi transformada. Ele agora é um novo homem. Ele agora quer guardar e proteger aquilo que Deus deu. Esse é o homem que nasceu de novo. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. É isso que é a igreja, irmãos. E é na palavra de Deus que nós temos que nos apoiar. É na palavra. Eu não me empolgo, irmãos, com talento. Eu aprendi isso. Quando eu era menino, eu pensava como menino, me vestia como menino, mas agora eu tornei homem. Agora eu cresci. Agora não é qualquer um que me bota no bolso. Eu me empolgava quando eu via grandes talentos na igreja. O irmão brilhando parecia uma estrela. Eu digo, meu Deus, que coisa linda. Hoje eu não me empolgo com talento. Porque o que mais a gente vê hoje nas igrejas são talentos. Pessoas brilhando, estrelas, né? Sendo aplaudidos, homens buscando glória para si, um nome no Instagram, milhões e milhões de seguidores. É isso que eles querem, fama, aparecer. Entende, irmãos? O homem de Deus, ele se esconde atrás da cruz. E ele diz, como disse João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. Quem tem que aparecer não sou eu. Quem tem que aparecer é Jesus, o meu Salvador, o que Ele fez. Eu tenho que falar dele, não de mim. Todo pregador que sobe no altar, ele tem que falar de Jesus, da obra que Jesus realizou na sua vida. Porque esse é o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo não fala dele, o Espírito Santo fala de Jesus. Entendeu? E ele, quando vier o Consolador, ele testificará de mim. O Espírito Santo é o testemunho de Jesus, do que Jesus fez. Amém, meus irmãos? Digam graças a Deus. Vocês estão ouvindo uma mensagem verdadeira, bíblica, fiel, verdadeira. Tem pessoas que não aguentam isso. Vem num culto como esse e nunca mais volta aqui. Nunca mais. Porque não quer nada sério com Deus. Não quer. Entendeu, irmãos? Mas aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus que quer uma vida séria com Deus e que tem um pensamento de morar no céu, que ama o céu e a vida eterna, ele preza, ele prioriza pela palavra de Deus, ele não despreza a palavra de Deus, ele guarda no coração, e a palavra de Deus muda, transforma a sua vida. Aleluia. Para encerrar, ele restaurou o altar do Senhor, santificou sobre ele. Olha só o que ele fez, irmão, no verso 16. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele, sacrificou sobre o altar, oferta pacífica e ação de graça, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel.
Olha só, irmãos, aquele que estava levando o povo para desgraça, para destruição, para idolatria, para feitiçaria, para bruxaria, agora está trazendo o povo à adoração ao verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Houve uma mudança na vida desse homem verdadeira. Ele foi transformado. Por que isso aconteceu, irmãos? Porque ele se humilhou, ele se arrependeu, ele clamou, ele ficou angustiado e suplicou, e Deus estendeu a sua mão. Aleluia! Não tem outra maneira, é assim que Deus restaura o seu povo, é assim que Deus restaura as nossas vidas, quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, o nosso pecado, quando nós nos curvamos diante de Deus e confessamos, Deus restaura, Deus perdoa, Deus levanta. Então, meus irmãos, vamos nos colocar de pé. Aleluia. Não há mais tempo para brincar de igreja. Todo dia nós temos visto pessoas partindo, indo para a eternidade. Amanhã ou depois somos nós. E como está a sua vida? Você está preparado para hoje, se pedir a tua alma? Está preparado? Como está a sua vida? Como está o seu altar? O que está queimando sobre o seu altar? Qual é o incenso que queima na sua vida? Irmãos, é muito sério isso. A nossa vida espiritual deve ser prioridade. Amém? Então vamos buscar, vamos recorrer à graça de Deus.